3, 2, 1. Então, gente, não tem como chamar mais atenção do que eu botar um drone a seguir o cara, assim, né, com barulho, né. O DJI Neo, a gente consegue pilotar já só com o próprio celular. Ele aparece, inclusive, tu consegue gravar o áudio, que é uma novidade que os outros drones também não têm, de gravação de áudio. Para pousar, só colocar a mão aqui, ele mesmo. Ele já salva o vídeo. E o mais absurdo, né, na minha opinião, é o som. Ele já tira toda a barulheira e fica só a voz. Já tira o ruído e fica só a voz. É por isso que ele é considerado self-drone, né? Então, quem trabalha muito com, enfim, às vezes até para hobby, né? Tu vai fazer uma viagem, tu vai fazer a trilha, tu coloca aqui, tu sobe, tu já vai gravando, já vai narrando. Se tu colocar um microfone já vinculado também, ele já fica numa qualidade. Joga numa legenda, agora que já tem o próprio editor do Instagram, né, o Edits, bota uma legenda rápida, tu já postou e já está online, realmente já está acontecendo as coisas, já está compartilhando, né, tudo certinho. O Mini 3 dá para tirar esse ruído aí também? Não, porque o Mini 3 não grava direto no celular. Novidade do Neo, que foi lançado em dezembro, por aí, do ano passado. E então, a partir daí, a gente espera que a DJI siga lançando nesse estilo, né? Com as mesmas questões de direcionamento, né? Vocês viram que ele desviou aqui, eu virei, ele virou. Então, e ele não está com satélite nenhum, né? Então, teoricamente, ele está só na IA, só no recurso de imagem. Então, é um drone muito seguro, e com uma qualidade que já entrega uma qualidade assim, diferenciada. Retomando então, gente, quem é que vai lembrar das 3 regras de ouro aí que a gente falou? Para que nós seremos aptos a pilotar drones de que tamanho? Até 25 quilos. Muito obrigado, achei que obrigado. A gente tem que começar a ter brinde aqui, que daí que a gente vai distribuir brinde. Não é o Neo. Então, drones classe 3 até 25 quilos. De 250 gramas até 25 quilos. E já vai retomar essa questão dos 250 gramas, porque tem vários asteriscos. Altitude máxima de até 120 metros de altura, que é os 400 pés, então o nosso teto máximo de até 120 metros. Já ouvi relatos de piloto que estava em operação e chegou o brigadiano e pediu para olhar o controle dele, para ver a configuração como estava. No caso, ele estava em altitude máxima de 120 metros. É um teto, né? Ah, mas se tivesse além, ele ia poder falar alguma coisa? Não, às vezes os caras só querem afirmar que sabe, ou ver se tu sabe, né? Já aconteceu comigo de autorização de voo, de encostar uma viatura e o cara, e aí, fez autorização? Eu fiz, claro, nem tinha feito, né? Mas eu fiz. Para ele eu fiz. Daí o colega dele, não te claro que ele fez o curso semana passada, daí ele tá querendo só, né, mostrar. Mas é isso, porque às vezes o cara fala, tem autorização de voo, o quê? Né? E, não, no mínimo a gente tem que saber o que precisa. E a última das 3 regras, que é o peso, a altura e a distância máxima a partir do teu ponto de decolagem, que é até 500 metros. Para aí a gente enquadrar o voo veloz, né? A visada visual da nossa aeronave. Dessa maneira a gente já está ok, tá? Tem mais algumas documentações que a gente vai ver em seguidinha ali, como seguro, né? A gente, para drones acima dos 250 gramas, a gente precisa ter o seguro reta. O que é isso? É um seguro para terceiros, né? Um seguro para cobertura contra terceiros. Ele está na faixa aí de R$500, é rápido, né, de fazer. Então, hoje, em questão de fiscalização, é muito baixo, tá? O índice de fiscalização. Há pouco tempo atrás, era nenhuma. O Sarpas, que ele está redondo, aquele do DCEA, que a gente faz o cadastro, o Cisante também, eles estão dessa configuração, formatado dessa maneira, há pouco mais de um ano.
Há pouco mais de um ano, a gente nem conseguia fazer uma autorização da maneira fácil e rápido que é hoje. Então a questão da fiscalização também é um pouco mais complicada, mas é a autoridade, polícia civil, polícia militar, que consegue, né? O que eles podem fazer caso tu não tenha nada do teu documento? Recolher o equipamento. Eles podem, sim, se estiver voando sobre pessoas abaixo dos 30 metros, que isso é uma regra muito importante também. Para voos sobre pessoas, a gente precisa estar acima dos 30 metros de altura. Ou então, a gente precisa ter a autorização delas, a anuência delas. E de que maneira eu faço isso? No evento, no ambiente controlado, né, é sugerido que coloque uma placa onde seja visível a todos, que ali vai ter drone, fotógrafo e que ele está concordando com o direito de imagem dele. Alguns festivais, isso já vem direto no ingresso digital, tu já compra, tu já declara que tu leu, tu nem sabe que tu está autorizando, mas tu já marcou que tu leu e que tu já autorizou com o teu uso, então já está automático. Ah, mas aqueles voos na beira da praia, que a gente sempre vê quando tá lá, os caras voando baixinho, não pode. Não pode, e além disso, qualquer pessoa que esteja, qualquer pessoa pode denunciar uma operação de drone que ela entenda, ou que ela veja que não é autorizada, ou que não é, aí entra em contato com a Anatel, até às vezes com a própria Brigada Militar, né? Eles vão ajudar. Então essa é a nossa parte teórica, tá, gente? A gente ainda tem mais um conteúdo ainda para ver. A gente vai ver mais um pouco de regulamentação. Vamos falar sobre estrutura do drone, né? A gente vai ver toda a parte de equipamento ali, de sensores, o que tem, o que é importante. As baterias, como é o funcionamento das baterias, porque são baterias inteligentes, então elas são um pouquinho mais evoluídas do que as nossas baterias do celular. Controle, as diferenças de controle e também a parte de fotografia. E à tarde a gente vai para a nossa aula prática daí. A gente vai ter uma ideia de quanto cobrar pelo serviço? Sim, isso é muito importante ter tocado nesse assunto, porque é uma dúvida geral, né? Principalmente quem entra no mercado. Às vezes, tu vai se basear no que o outro compra, às vezes, eu vou fazer barato, às vezes vou fazer de graça. E a nossa experiência é que por vezes não funciona, né, Johnny? Eu tenho uma aluna que ela comprou o drone, um Air 2S, há 3 anos atrás, só para camperiar. Ela queria aposentar o pai dela e queria cuidar o gado, ela lá de Santana do Livramento. Aí ela e uma amiga dela compraram o drone. 1 ano depois, ela estava já mapeando. Né? Então ela está mapeando, ela mapeia e faz já o processamento em Santana do Livramento e a amiga dela em Rivera. E aí ela me ligou agora, esses dias, Thiago, eu quero vender o meu avatar. Eu, por que, André? Por que tu quer vender teu avatar? Ela, não, porque eu comprei, trabalhei 1 ano aqui na cidade, oferecendo o trabalho, dando de graça, fazendo para as empresas conhecerem o meu serviço e tal. Todo mundo amava, todo mundo adorava. Aí esse ano eu comecei a cobrar. E ninguém está mais fechando comigo. Ninguém quer fechar. Ou seja, já deu de graça e agora o pessoal não tem esse auxílio. E aí ela quer vender também porque ela está dando muito certo na questão do geoprocessamento. Né? Então, a precificação ela é muito importante. Eu baseado no meu, na minha carreira, o meu menor salário foi de R$ 1.500, meu maior salário foi de R$ 18.000 no mês. Então, logo que tu inicia, tu vai cobrar aí uma diária de R$ 750. Para vocês terem como base. Então, uma manutenção hoje, ela já gira em torno de R$ 900. E aí eu pergunto para vocês, que sentido faz, às vezes, a gente levantar um drone por menos do que uma manutenção custa? Só que existe no mercado, né? Às vezes o pessoal que levanta por R$ 200. Teve eu já vi um cara que ele cobrou R$ 250 com o vídeo editado. Claro, era uma edição profissional, mas às vezes atende a expectativa do cara lá na ponta. Porém, a gente fala muito a respeito, né?
e a gente vê outros segmentos, o pessoal muito unido. Esses dias eu precisei de um guincho, nenhum deles fez menos do que R$250. E era assim, né? Jogo rápido. Liguei para 8 pessoas, nenhum baixou de R$250. Isso acontece em outros segmentos. Vi esses dias o pessoal do Uber, né? O cara do Uber indignado. Pessoal, vamos sumir dos aplicativos. Vocês pegam corrida, vocês vão lá, vocês desligam, dão off, que daí a dinâmica sobe, e aí te valoriza, todo mundo ganha. Pra gente que pega o Uber, né? É uma naba. Porém, os caras são unidos. Né? Os caras estão lá e estão colocando. Então, voltando à precificação. Se a gente, todos trabalharem com, né, um mínimo, a gente consegue manter uma qualidade e a profissionalização, a garantia da entrega. Né? O trabalho profissional, uma meia diária de R$750, uma diária de R$1.000, é ok para quem está iniciando. Tá, mas tipo assim, uma diária seria muito tempo, mas eu quero filmar ali 2 imóveis ali, digamos, 1 hora assim, para ter uma ideia. Tu vai começar no dia anterior. Tu já começou no dia anterior, botando todas as tuas baterias para carregar. Tu já entrou no site, tu já fez a autorização de voo. Antes de fazer o teu voo, tu vai ir no local, tu vai desenhar o roteiro, tu vai ter uma reunião com o teu contratante ou com o teu cliente, enfim, se só for fazer para vender o imóvel, tu vai desenhar uma rota. Em que região que é? Tu vai perder no mínimo aí 1 hora somente de montagem, olhando, entendendo, né, o local. E depois a tua... Eu posso também escolher as imagens, tratar as imagens. Então, exatamente. Isso não é só o take, né? Então, pode ser que eu levante e vai dar expertise, né? Eu, quando comecei a pilotar, eu gastava 3 baterias para fazer um take. Hoje, com uma bateria, eu entrego um filme, entende? Aí como é que eu vou trabalhar isso? Existe uma diária mínima. E o teu cliente, ele sempre vai querer pagar o menos. Ele sempre vai dizer, cara, o ramo de placa solar acontece muito isso, que o pessoal, eles só querem gravar a entrega. Então eles querem só o quê? Levanta o drone, fazem só um orbital da placa e está entregue. É um voo de 30 segundos, entende? De levantar e tal. Mas tu precisa precificar isso de maneira correta para não prostituir o mercado e acabar baixando até o ponto que isso não está pagando nem mesmo o teu deslocamento. Aí, o serviço que eles ganharam 15 mil, às vezes eles não querem pagar. Hoje é tão bem precificado que os caras nos contratam, aí querem chorar, querem pagar R$600 numa captação, só que eles são só intermediários, estão só intermediando. Aí eles estão lá passando a 4, 5 mil, entende? Pegando tuas imagens e botando, pegando só passando. Então, tá errado? Não tá errado, gente. No Rio de Janeiro tem gente que sobrevive só disso. Só por indicar, só por saber, e o cara faz 50 mil no mês só nisso. Aqui, ó, eu sei aqui, pega 2, passa 4, passa 10. Mas aqui não é Rio de Janeiro, a gente precisa ter uma base, a gente precisa começar a ter essa cultura de valorizar o trabalho, de valorizar os profissionais e quem ajuda, né? Quem incentiva. Hoje a gente entende que a gente não tem concorrentes. Por quê? Normalmente as pessoas são especialistas em uma área. Tem um cara que trabalha com drone e ele faz só drone. Agro, o cara ele vai trabalhar só com pulverização ou dispersão. Ou tem aquele que só vende o drone agrícola. Hoje a gente não tem nenhum player em Rio Grande do Sul que faça pulverização e venda drone. Tem, somos nós. Manutenção, os caras são especialistas em manutenção, mas eles não fazem captação. A gente faz manutenção, a gente faz captação e a gente dá treinamento. Alguns concorrentes aqui, algumas pessoas que trabalham aqui em Porto Alegre, a gente formou. A nossa ideia do clube de drone é exatamente isso, a gente ter esse pessoal do drone, trabalhar como parceiros de negócio, porque tem espaço para todo mundo. E por vezes até direcionar, né? Cara, eu tenho aqui uma diária e o cara quer pagar R$600, para mim é impossível. Eu tenho 10 funcionários, eu tenho 50 mil de custo todo mês que eu tenho que cobrir.
Enfim, eu tenho uma pessoa só para pensar no voo, tem uma pessoa só para ir no voo, tem um assistente, nós somos os únicos que tem assistente para piloto, que normalmente é o homem banda que vai com tudo. Entende? Eu tenho um cara que vai só editar, eu tenho um cara que é só social media, e normalmente no mercado é um cara que faz tudo, e tá certo, mas ele vai ter um teto, ele vai chegar, ele vai conseguir fazer 6, 7 mil no mês, 5 mil, daqui a pouco, sabe, não consegue crescer muito, ele vai ter um teto onde ele vai estar ok. Se ele começar a pegar muito cliente, ele vai começar a deixar a perna de anão para trás, né? Não fazer com qualidade, com excelência. Então, essa cultura de drone, esse estar junto, falar sobre o assunto, se unir em determinados momentos, para a gente ela é fundamental. Então, pessoal, a gente vai fazer um breve início aqui, de um exercício que todo mundo vai fazer, tá? Então são os movimentos básicos, onde a gente só vai testar e aprender o que faz cada um desses stickers, né? Quando vocês pegam o equipamento, ele tá assim, sem pino, né? Tanto que às vezes a gente esquece, aí o cara vai pilotar e chega assim, e agora? Normalmente eles ficam escondidinhos aqui ou embaixo, tá? Então é só parafusar. É importante salientar que todos esses equipamentos que são pequenos, assim como os stickers, às vezes cartões de memória, não manipular eles. Já aconteceu comigo de estar aqui no deck, ali no gasômetro, e cair da minha mão, fui colocar no drone, ele ejetou e caiu, e por sorte ele não caiu dentro do rio. Ele ficou entre a fresta, assim. Então aqui não tem problema, né? Ele pode cair e tudo mais, mas só mais um pontinho de atenção. As antenas, a gente sempre vai colocar elas direcionadas, tá? Isso são antenas, tem alguns drones que eles têm uma antena interna que ficam aqui dentro. Se a gente colocar assim, vai funcionar, tudo bem, mas talvez o alcance não seja o mesmo, né, dela colocada da maneira correta. Para ligar o drone na DJI, sempre vai ser 2 cliques. E no segundo, a gente mantém pressionado por 2, 3 segundos. Se a gente apertar só uma vez, ele vai aparecer a quantidade de bateria. Apertando 2 vezes e mantendo pressionado, ele dá o sinal sonoro e vai ligar. Pergunto para vocês, existe uma ordem certa? Eu posso ligar o controle e depois a aeronave, ou o certo é ligar a aeronave ou o controle? Existe uma maneira ou tanto faz? Primeiro controle. Isso aí, primeiro controle. Esses modelos mais novos diminuem, né? Minimiza o risco. Porém, às vezes, os modelos mais antigos pode ser que não ache aeronave. Aí desvincule o controle. Ah, mas é drone muito antigo? Não, gente. Às vezes o Mavic 2 isso já acontece. Ligamos aqui. Bateria mesmo jeito. Ó, apertei uma vez. Essa bateria aqui tem 50%. Posso usar? Posso, porque eu vou fazer somente uma demonstração. Se eu fosse fazer um trabalho que eu fosse, né, enfim, mais longe, que eu fosse gastar um pouco mais de bateria, essa aqui eu já botaria no carregador, e aí sim botaria uma 100% aqui. Então vamos ligar. Nota ali o gimbal, ele faz uma checagem de verificação. Por vezes, pode acontecer de a gente colocar ele assim na grama, e a própria grama obstruir o gimbal e dar um erro, ou então obstruir uma hélice e dar um erro de verificação de hélice. Tudo isso vai aparecer aqui no controle. Outro ponto de atenção. Ó, isso aqui tá alto. No momento que a gente vai pousar, isso aqui pode vir assim um pouquinho para o lado, que é normal, vocês vão ver que ele fica sambando. Esse heliponto é um heliponto pequeno, ele vai ficar, ele não é tão preciso, né, para pousar, e às vezes ele pode pender um pouco para o lado e acabar quebrando uma das hélices. Como que a gente faz? Coloca ele um pouco mais deitado, ó, e puxado para a diagonal, de maneira que ele fica mais esticado, e não, aqui ele vai pegar, tem outro... Bota aqui para trás. Fechou. Canto superior direito, a gente vão ter os satélites.
Como a gente falou em aula, a gente precisa de no mínimo 12 satélites para decolar. Ali pode ver que ele está amarelo, quer dizer que ele está buscando o satélite. Ó, está abaixo o volume, deixa eu aumentar, ela falou home point update. O ponto de origem foi atualizado, agora ele já está branquinho. E aí, aqui em cima, a gente consegue visualizar. Aqui em cima. Ali em cima, ali, três pontinhos. Para gravar a tela, isso aqui é um sistema Android, tá? Então, como um celular, a gente baixa a tela e aparecem outras funções. Gravar a tela. E vamos lá. Eu tenho uma decolagem automática, que é uma flechinha para cima. A gente aperta, decolagem, e ele sobe e fica a 1,5 m de distância. Vamos usar sempre esse tipo de decolagem? Eu acho que todo recurso do drone a gente tem que usar quando tem a necessidade. Por exemplo, a grama está alta, eu estou sem heliponto, estou num ambiente alagado, né, aí sim, aí é um recurso. Né, a gente segura o drone com uma mão e decola ele com outro. Assim como para pousar. Né, a gente pode pousar ele sempre na mão, ele identifica, ele acha que é o chão. Então eu posso pousar na mão. Toda vez que a gente pousa na mão, a gente aumenta o risco de dar um problema, de ter um acidente. Então é que nem dar a letra no futebol, né? É recurso, o cara usa quando vai ter uma efetividade, senão aí é firula para se aparecer e aí tu tá correndo o risco de ter algum problema, né? Vou baixar ele. Para ele pousar, eu mantive pressionado. Vocês viram que ele identificou o chão, eu mantive pressionado aqui o esquerda para baixo e ele foi. Essa é a partida automática, vocês vão aprender a partida manual, que é como diagonais para baixo. Então, diagonais para baixo, bem no cantinho. Ele dá a partida, esquerda para cima. E ele é como um pedal de acelerador, se a gente aumenta, se a gente bota todo ele para cima, ele se vai. Aí é os dedinhos pesados, a gente vai ver agora quem é quem, né? Então, sticker da esquerda, altitude e rotação. Pergunta, qual é a minha frente do drone? A câmera, muito bem. Isso aí tava fácil também, né? Se não falasse aí, essa hora o instrutor ia embora, assim. Não. Notem que se eu boto um pouquinho assim, ó, pra diagonal, aqui é pouquíssima coisa. Ó, ele já vai subindo e descendo. Isso às vezes acontece durante o voo. A gente tá querendo só ir pro lado e às vezes a gente faz a cruz aqui no controle um pouquinho assim, daí o drone tá subindo, descendo. E às vezes quando a gente tá voando sobre pessoas ou um outro local que, né, que tem algum obstáculo, isso pode nos ocasionar algum problema, algum acidente. Então sempre fazendo a curva. Agora ele não tá filmando. Não está filmando, que eu não dei o comando aqui, não está. Stick da direita, deslocamento. Ó, esse foi o da esquerda, stick da direita, deslocamento. Frente, trás e lados. E se colocar na diagonal, ele vai diagonal também. Se mandar ele contra um obstáculo agora, ele vai bater. Tem um teste que é legal de fazer, que a gente vira ele assim, aí vira ele contra a gente. E daí faz, ó. Olha aí, ó, ele ia. Aí eu tô botando e ele não tá indo pra frente. Eu posso escolher 3 tipos. Posso desligar o sensor, posso deixar ele no modo de frear, ou então a gente pode colocar no modo desviar. No modo desviar, vou fazer a mesma coisa e vou colocar pra frente, ó. Ó, ele não vai. Tô colocando só pra frente. Acerte o fotógrafo. Ó, não vai. Então ele repele. Qual é o melhor?
Tudo depende de como a gente vai utilizar. Geralmente, na maioria dos casos, eu deixo no frear. Eu prefiro que ele não vá do que ele busque e desvie alguma coisa. Já ouvi piloto preferir desviar. Quando tem muito pássaro, por exemplo, que daqui a pouco um pássaro vai contra ele e ele vai desviar, ele vai repelir. Então, nunca testei na prática, não tem, né, mas... Não, nem quero, eu prefiro fugir. E aí, a movimentação vai ser combinando esses movimentos, esses stickers. Sticker da direita para frente, para ele ir, e aí eu dou a direção, ó, só para a esquerda, para ele andar que nem um carrinho lá. E isso vai fazer que a minha filmagem aqui, que ela fique mais bonita, que fique mais perto de uma câmera, né? Agora tá muito em alta os takes, plano de sequência. Né? Na novela fizeram, tem uma adolescência que é só plano de sequência, sai do drone, entra a câmera, vira a câmera, sai drone, e tu não sabe o que é, quando é que vira. Aí o cara fica, meu Deus, como é que eles fizeram isso? Então, quando a gente consegue trazer isso para nossa realidade, isso é tendência, né? A gente vai estar sempre tentando fazer. De que maneira? Fazendo ele dar movimentos contínuos, sem interrupções, sem socos. Ó. No início a gente quer pilotar assim, né? Aqui para frente. Evitem fazer isso, tá? É isso, ó. A gente também está forçando mais o motor e também não está tendo um... Só para finalizar aqui, no início a gente vai pilotar muito olhando para a aeronave. É mais intuitivo, tu vê ali o carrinho e tu vê para onde ele está indo. Hoje mesmo vocês vão fazer isso e hoje mesmo vocês vão querer pilotar só olhando para a tela. Porque a nossa imagem, ela está aqui. Então a gente precisa saber o que está acontecendo na imagem, na nossa cena. Qual é o certo? A gente está olhando para a tela, mas a gente sabe exatamente o que está acontecendo, onde o drone está. Sabe que está indo para lá, que ele vai ter um prédio lá a 100, 200 metros. Ó. O que ela está falando aqui? Que ativou o home point, eu vou cancelar no C1. Por quê? Porque ele está lá em 17%. Vai explodir, será? Não, ele ativou o retorno automático. Ele está em 86 metros. Ele está voltando por quê? Porque a bateria chegou em 15%. Eu vou cancelar aqui no pause e vamos esperar mais um pouquinho ela dizer, não aguento mais. Em 10, tu falou, né? Em 10, e aí sim ele vai voltar. Aparece aqui o percurso na tela geralmente. Tá em 26. Ó, sinal sonoro, já apitou, já disse, aparece na tela, tá escrito bateria fraca, retorne à base urgentemente. Então é aquilo, precisa ficar com o drone no ar? Tu tá se arriscando, tu tá mantendo, tu está assumindo o risco. Ó. Retorno automático completo. E... então, é isso que a gente fala, é difícil, mas o que pode ser ofensor? A única vez que eu precisei fazer um voo de emergência, assim, um pouso de emergência, foi lá no Cassino, em Rio Grande. Eu estava a 3,5 km e o vento estava em 18 nós. Isso dá 35, 36 km por hora. E eu estava de Air 2. O Air 2 aguenta vento de até classe 5, que são ventos de 27 a 33, 34 km. Então ele estava no limite dele. Comecei a voltar, em 60% ele disse, volta agora, porque senão tu não vai chegar. Porque ele faz esse cálculo também, de distância, de onde tu foi e quanto tu precisa para voltar. Ele te diz, mas ele não consegue calcular a força e a intensidade do vento. Nesse caso eu começava a voltar, botei no Sport, que ele fica mais forte, né? E ele não voltava. O que eu fiz?
tentei voltar para o continente, porque eu estava no canal lá em Rio Grande. Fui para cima do continente, baixei o que eu dei, o que eu consegui, porque quanto mais baixo, menor o vento. Aumentou a intensidade do bip, daqui a pouco ele vai dar o landing. E comecei a trazer. Ela deu o landing e eu estava a 1 km e pouco de distância. E aí eu consegui pousar, virei a câmera para baixo, assim como ela está zenital. Bateria fraca, aterrissagem em 5 segundos. Aí não tem muito o que fazer. E aí ele vai pousando. Nesse caso eu pousei, consegui identificar e pousei numa graminha. Depois fiquei mais 2 horas tentando achar o local do pouso, né? Então no mar isso acontece muito. Ele vai pousar na grama, vai quebrar, eu consigo retomar? Sim, sempre o movimento do controle ele fica superior ao movimento automático. Bota a mão, identificou. Vem, querido. Ele é sentimental. Eu mantive para baixo, ele desliga sozinho. Desliga sozinho. Então, é seguro, né? A câmera, o ideal é que tu suba ela e deixa ela já horizonte. Já no horizonte, já em 0 graus. Alguns modelos, o Mavic 3 é um que se ele tiver com a câmera para baixo, no momento que ele for pousar, ele identifica e sobe a câmera e ela estabiliza. Por isso que eu digo sempre de outros modelos, né? Porque alguns outros modelos, às vezes fica com a câmera para baixo, ele é baixo e pode arranhar a lente, pode obstruir, e o gimbal, ela é a parte mais sensível do nosso drone, e uma das mais caras também.